Então, eu vou falar um pouco sobre como eu estou utilizando IA para aprender línguas. Eu hoje já posso me dizer fluente em inglês. E com fluente eu quero dizer o quê? O que exatamente é a definição de ser fluente em uma língua? É você saber se comunicar e se expressar e se fazer entendido pela outra pessoa. E também quando a outra pessoa se expressar e se comunicar, você conseguir captar e compreender, interpretar o que aquela pessoa quer dizer. De uma maneira não superficial, tipo assim, quero ir ao banheiro, o banheiro é por ali. Beleza, você se comunicou, tal, mas isso não necessariamente vai implicar uma fluência no sentido de transmitir conceitos complexos. Eu acho que a fluência se dá a partir do momento que você realmente transmite conceitos complexos numa língua. Como, por exemplo, estou fazendo aqui agora em português, eu poderia estar fazendo essa mesma coisa em inglês, and communicating myself in a way that I can make myself understood by someone else. And I can comprehend when someone else says something in a very deep and profound way. Então eu consigo falar inglês e em português com o mesmo nível de profundidade. E, e eu estou utilizando a IA agora para aprender uma terceira língua, que é o russo. E isso eu posso diferenciar um pouco do aprendizado do inglês, porque o russo ele é um pouco mais distante do português. Então, eu consigo definir em três fases. A primeira fase é a fase que você aprende o fonema e o alfabeto. O que seria o fonema? Fonema são os pequenos sons da língua. Então, por exemplo, dá é um som. E no alfabeto russo, esse som ele tem uma letra. Então, todos esses pequenos sons que a gente fala, S, Z, C, B, tudo isso são pequenos fonemas. Alguns vão ser diferentes do português, alguns vão ser parecidos com o português, e de acordo com a língua que você estiver aprendendo, esses fonemas vão ser diferentes. O inglês tem alguns fonemas diferentes do português, o japonês vai ter fonemas incrivelmente parecidos com o português. Então, é importante você se dedicar nessa primeira fase a aprender essa parte específica, ter alfabeto e fonema. Se você tem muita pressa, você pode fazer isso em um dia. Se você não tem pressa como eu estou há 25 dias mais ou menos estudando o alfabeto russo e já indo para a segunda e terceira fase. A partir do momento que você entende o alfabeto, entende esses primeiros fonemas, você vai começar a aprender as primeiras palavras, vocabulários mesmo. Então eu já consigo escutar o som que aquela língua traz. Então, a partir do som que eu escuto, eu começo a formar minhas primeiras palavras, a criar meus primeiros conceitos. Então, por exemplo, kino, kina, se não me engano é kina, que é cinema. Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi. E agora kak é a segunda palavra que eu aprendi, que significa como. Então, por exemplo, uma frase que eu entendi é Privyet kak dela, que é oi, como vai? E isso faz eu aprender o russo de forma diferente do estudo tradicional da língua. Então, por exemplo, no ensino tradicional, eu estaria estudando gramática, Dora. Eu estaria estudando a estrutura da qual a língua é formada, e não a língua em si. Então, beleza, eu vou focar em aprender palavras, vou focar em aprender as primeiras palavras, assim como você ensina um bebê as primeiras palavrinhas para ele, lá, mamãe, papai. É a mesma coisa que você está fazendo, só que com você mesmo agora e adulto. E você vai utilizar a IA da seguinte maneira. Primeiro, eu usei o Duolingo para aprender o alfabeto. 100% Duolingo, não utilizei nenhuma outra ferramenta. O Duolingo ele tem uma aba lá de somente alfabeto, fonema e tal. Eu fiquei 25 dias utilizando o Duolingo ali 10, 15 minutos por dia, fazia uma, duas, às vezes 3 lições. Cara, perfeito. Não tenho o que reclamar, não precisa utilizar nenhuma outra ferramenta, independente da língua que você estiver aprendendo. Não importa quanto distante ela seja japonês, russo, alemão, utilize o Duolingo nessa primeira fase e vai ser cravado. Depois você precisa aprender as palavras. E é aí que entra a IA de fato. Que são as primeiras palavras, você vai perguntar para o GPT, para o Gemini, as frases mais comuns que são utilizadas naquela língua. Então, por exemplo, eu falei do Privyet Kapdila em russo. E essa frase é muito utilizada. Você chega num grupo de amigos, você fala oi. Então, tipo, Privyet. Então, beleza, é uma palavra utilizada, eu preciso aprender ela. E aí eu vou construindo, vou perguntando pro GPT as palavras mais utilizadas, construindo pequenas frases,
E aí, essas frases eu vou fazer o seguinte com elas. Eu vou pegá-las em russo, tirar ou só colocar em português uma palavra específica da frase. Então, por exemplo, Привет, как дела? 3 palavras. Привет, как e дела. Eu tiro как e traduzo para português, que fica como. Então eu deixo assim, Привет, como дела. E aí eu vou utilizar essa estrutura, eu vou anotar isso num caderno, eu vou utilizar o Anki, que é o aplicativo de flashcards, tanto faz. A única coisa que eu preciso fazer é, na hora que eu ler aquela frase, eu ter que ativamente, como se fosse uma questão, lembrar de como é a palavra como em russo, que é как. Então, beleza, eu vou utilizar o meu cérebro para buscar aquela informação. Então, é um estudo ativo. Eu não estou simplesmente lendo, não estou sendo passivo no estudo. E a pronúncia vai vir como consequência, porque você pode utilizar o GPT para ouvir aquela frase, você pode criar com a inteligência artificial, Eleven Labs, aí você tem acho que 10.000 tokens gratuitos para utilizar lá. Você pode jogar a frase no Eleven Labs Playground lá, e ele vai basicamente falar em voz alta aquela frase de uma entonação perfeita em como um russo falaria. Pode procurar no YouTube pessoas falando aquela frase, enfim, as possibilidades são gigantescas. Você pode fazer tudo em caderno, você pode perguntar para o GPT e escrever no caderno. Se você já é mais familiarizado com ferramentas como o Anki, você pode utilizar o Anki, colocar lá o TTS junto do flashcard. Enfim, essa é a maneira que eu me utilizo para aprender nessa segunda fase, da segunda fase de aprendizado da língua. Essa é a forma que eu faço. E a última fase, que é a fase meio que infinita, que é que você mergulha de fato no aprendizado da língua. Então, por exemplo, o inglês. Eu meio que fui direto para a terceira fase, que era ler livros. Eu lia muito livro em inglês e eu também escutava muito podcast em inglês. Então eu fui meio que direto para essa terceira fase porque o inglês é uma língua mais próxima do português. Então eu meio que consegui pegar um atalho e ir direto para essa terceira fase, que é caracterizada como input, que é o recebimento de informação naquela língua. Então você vai ler, escutar música, ouvir podcast, mas tudo isso só é útil e só funciona a partir do momento que você tem uma compreensão mínima da língua. Por isso que a fase 1 e a fase 2 são importantes. Se você simplesmente cair por input numa língua difícil como o russo, o japonês, talvez você não se dê tão bem quanto se você passar pelas primeiras 2 fases. Vão ser importantes em línguas mais distantes como essa. Então, para o inglês, talvez, dependendo da sua familiaridade com o aprendizado de língua, da sua história de vida, por exemplo. Eu sempre joguei jogo em inglês, então já tinha meio que alguma familiaridade com a língua. Então, vai de vocês. No inglês, se você quiser pular as primeiras 2 etapas, funciona, mas em línguas mais distantes eu não recomendo. E a terceira fase é isso. Você vai ler livro, ouvir podcast, aprofundar, estudar. Então, por exemplo, você é um cientista da computação, você estuda programação. Você vai estudar programação em russo. Ah, mas eu não estou aprendendo russo, e por que que eu vou estudar programação em russo? Porque a partir do momento que você cria no seu cérebro a capacidade de absorver conceitos de outras línguas, absorver conceitos importantes, se utilizando como meio uma outra língua, você está desenvolvendo a capacidade de compreender aquela língua com profundidade. Então, se você é um biólogo, estuda biologia em russo. Se você gosta de ler ficção, lê Dostoiévski em russo. Se você gosta de fazer, sei lá, cara, inventa aí o que você gosta de fazer e estuda em russo, entendeu? Você vai se aprofundar muito mais na língua. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa aí, mano? Então, se você que já tem uma segunda língua e já teve todo o processo dessa segunda língua estudado, que é o inglês, geralmente todo mundo tem um ponto que ele trava. A maioria das pessoas no inglês é na parte de colocar em prática e conversar. Sei. Viaja pra fora, vai colocar em prática e trava. Você acredita que a forma mais prática de resolver isso, para você não precisar ir para outro país e travar lá e ter problemas? Qual a melhor forma de colocar isso em prática e testar ou melhorar o seu Então, conhecimento? fase 3, certo? Se você compreende, você automaticamente consegue reproduzir. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você entende quando a outra pessoa pergunta May I go to the bathroom? Significa posso ir ao banheiro? Tenho a permissão de ir ao banheiro?
Se você entende o que a pessoa fala, de alguma maneira, quando você for falar aquilo, você vai saber que bathroom é banheiro, você vai saber que may é posso, tem afirmação. Então, primeiro de tudo é input. Segundo, por último, depois que você já passou por muitas horas escutando música, ouvindo podcast, lendo livro, você vai começar a falar. Então, as pessoas pregam de que, vou ficar fluente em 3 meses. Cara, você não vai ficar fluente em 3 meses. Você vai aprender vocabulário e se comunicar de forma básica em 3 meses. Então, você vai aprender a perguntar aí no banheiro, a perguntar qual o preço do café, frases simples. Você não vai conseguir transmitir conceitos complexos em 3 meses. Isso vai demorar 1 ano, 2 anos de input, de fato absorver conteúdo naquela língua, entendeu? Então, depois que você tá tão familiarizado, se você assiste um vídeo em inglês e entende, tipo, 75% do que o vídeo está sendo falado, aí você começa a engatinhar, tentar entrar, tipo, em servidores no Discord e falar com gringo, tentar fazer aquelas videochamadas com professores nativos ou conhecer alguém pela internet de alguma maneira aí, sei lá, Tinder e tal, e tentar conversar em inglês com aquela pessoa, Omigo ou OMTV, essas coisas. Aí você vai perceber os furos que você tem, tipo assim, eu não sei me comunicar, por exemplo, sobre cinema, fico perdido, não tenho vocabulário nessa área e é uma área minha de interesse, então vou estudar isso, vou procurar conteúdo sobre aquilo, vou tentar preencher esse espaço que tá vazio no meu vocabulário, entende? Certo, porque é um ponto onde você pega e você percebe que aprender o básico, você se comunica de forma básica, mas existem muitas complexidades na língua, você tem que aprender outros temas. Piada. Tem um Exato. conceito em inglês que é o da pun, que é uma piadinha que brinca com a língua. Tipo, why the bicycle fell off? Because it was too tired. Tipo, por que a bicicleta caiu? Porque a moto caiu? Porque ela estava muito cansada ou porque ela tinha 2 rodas, entende? É uma piada too tired. Entendeu? É uma piada que tá brincando com o entendimento da língua em si. Então, ele chegar nesse nível de compreensão não tem como você fazer em 1 mês, 2 meses. Isso aí demora alguns anos para você tá tão familiarizado com aquela língua que seu cérebro simplesmente torna aquele conceito normal. Só mais um ponto então, você acredita que o fato de o inglês ser a língua universal torna mais fácil? Isso é um fato, porque você tem muito mais contato. Então, se você for aprender qualquer outra língua, você tem que esperar, sim, mas o ideal seria esperar um tempo muito mais elevado do que uma pessoa teria com o inglês, correto? Tipo eu acho que vai da familiaridade que você tem. Por exemplo, aprender espanhol é imediato. Você só abre um vídeo e assiste em espanhol e você entende 95% do que o cara tá falando, sabe? Tipo assim, com mais próximo da sua língua, mais fácil é você entender. Então, tipo assim, é normal eu, por exemplo, tô na farmácia lá atendendo, chega um boliviano, eu entendo tudo que ele fala em espanhol, não tem dificuldade. Eu nunca estudei espanhol, já do nada peguei, abri um livro e li em espanhol, tá ligado? Lógico, vai ter uma hora que você vai travar ou tal, você vai pesquisar uma palavra, uma frase, óbvio, sim. Mas quanto mais próximo é da sua língua, mais fácil é o entendimento e mais rápido você pode ir para a terceira fase. Você ganha de graça a primeira e a segunda fase simplesmente pela proximidade das línguas. Exato. Porque, tipo, você vai pro Japão, chega lá, os caras têm 3 alfabetos diferentes, um alfabeto tem mais de 2.000 símbolos diferentes. Então, tipo, não tem como você simplesmente cair naquela língua e esperar que você vai ouvir infinitamente, ver um monte de anime e entender tudo, tá? Não tem como. Certo, É isso? Fechou. é isso. As dúvidas foram sanadas.